ao IbaCast, onde ciência e fé se encontram para escutar histórias que transformam. Sou Letícia Mello, psicanalista clínica e diretora do Instituto Brasileiro Atitude, e hoje aqui estou sendo privilegiada com os nossos convidados de honra ao meu lado, o nosso diretor Danilo Mello, psicanalista clínico também. Seja bem-vindo, diretor. Muito obrigado, é uma honra, né, de estar aqui, de falar de ciência e fé. É algo aí que é fantástico e eu tenho certeza que hoje vai ser algo assim maravilhoso aí e coisa boa. Ah, que maravilha. Bom, na minha frente aqui também as coordenadoras do Instituto e também psicanalistas clínicas. Ana Paula Monteiro, seja bem-vinda. Obrigada, Letícia. É uma alegria estar aqui com vocês e juntos discutirmos sobre um assunto tão atual e tão importante. Ah, maravilha. Eliane Marques, seja muito bem-vinda também. Muito obrigada. É um prazer estar aqui para poder falar da psicanálise, do quanto é importante hoje, nos dias atuais. Verdade. E hoje o nosso tema é um tema extremamente importante. Nós vamos falar hoje sobre a importância da psicanálise nos dias atuais. É um desafio e tanto, né? E também um bom privilégio, né? De falarmos sobre esse assunto. Você que está aqui conosco, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e ativar aí as notificações. Sempre que tiver novidade, você será notificado. Bom, antes de falarmos sobre a importância da psicanálise nos dias atuais, nada melhor do que entendermos sobre os psicanalistas que estão aqui conosco, né? Então, conta pra gente como que vocês começaram a trajetória aí na psicanálise e o que chamou a atenção, o que mais encantou na psicanálise. Vamos começar com a Ana Paula, a letra A do alfabeto, né? Então, Letícia e o pessoal que nos assiste aí, a psicanálise veio como uma curiosidade. Entender os sintomas, entender os silêncios, entender as questões. Eu sempre fui muito voltada para os porquês da vida. Então, quando a psicanálise veio, eu percebi que seria uma oportunidade de entender os meus porquês. E aí eu me vislumbrei, porque eu entendi que cada indivíduo ele tem uma particularidade, cada indivíduo é único e cada um no seu contexto ele vai trazer algo e não tem certo e nem errado. Tem o contexto de cada um. Uau. Eliane Marques, o que te encantou na psicanálise? Por que psicanálise? Conta pra gente. Bom, a psicanálise eu vim por conta da minha história, né? Então, eu venho aí de um caminho cheio de rejeição, abandono, medo, ideação suicida, entre outras coisas. Então, eu cheguei num tempo que eu queria entender o que está acontecendo, preciso entender melhor sobre isso. E aí, em meio à curiosidade, psicanálise. E então foi surreal, né, entender cada ponto, foi um destrave muito grande. E para mim foi encantador entender o quanto a psicanálise trouxe de volta, né, um novo olhar para a minha vida. Uau! Eu acho interessante isso, né, a gente chega ali muitos alunos também chegam buscando autoconhecimento, para se entenderem mais e vão se apaixonando e se tornam aí também ativadores de propósitos, né. É isso. Isso é muito bacana. Nosso diretor, por que psicanálise? Pois Conta pra é, gente. porque, né, eu vendo da minha esposa, né, minha esposa estudando e uma mudança de comportamento. E eu achei assim, nossa, a minha esposa tá diferente. E aí aonde que eu, como um bom marido, falei, olha, eu acho que eu não vou ficar para trás, não. Aí aonde que eu fui conhecer, né, a psicanálise, e aí eu vi que é algo fantástico, né? Ainda bem que eu aproveitei a oportunidade, porque eu poderia falar não, né? Mas eu vi que a minha esposa, ela estava totalmente mudada. Falei, olha, tá aí uma coisa boa. E eu não vou deixar O ela que ir está sozinha. acontecendo com essa mulher? Aí eu falei, ó, você não vai sozinha. Eu Quero vou essa com mudança você. junto. Isso. Então, assim, Uau. isso hoje, a mudança hoje foi completo, né? Porque quando o casal ele tá junto, É diferente, é muito é diferente. diferente. Então, assim, hoje estamos aí, caminhando junto, né? Isso E aí, vambora, né? firme e É forte. isso aí. É nóis. Agora é interessante, assim, para quem está nos acompanhando, o autoconhecimento, eu brinco, né, o caminho sem volta, né, gente? Porque, assim, a gente vai se conhecendo, vai mergulhando profundo e
E a gente precisa entender que o autoconhecimento não é só o mar de rosas. Vocês concordam comigo? Não, O sim. autoconhecimento, então, o autoconhecimento, ele é confrontador também. Porque eu até me lembro uma vez, eu ouvi uma pessoa falando assim para mim, eu não quero fazer terapia. Eu falei, mas por quê? Porque eu não estou pronta para me conhecer. Essa foi a Nossa, resposta, porque forte. é forte. Então, assim, gente, a gente conhece marido, esposa, filhos, tantas pessoas, mas e a gente? Será que a gente se conhece? Né? Então, o autoconhecimento também é confrontador. E quando nós entramos nesse processo, é muito importante que você, casal que está aí nos acompanhando, você entenda a importância de caminharem junto, porque quando o casal, um desponta ali, né, no autoconhecimento e às vezes o outro não vem, pode correr o risco de ter alguns choques, né, gente? O autoconhecimento é evolução de dentro para fora, né? Transformação transforma. Perfeito, isso mesmo. Exatamente isso mesmo. E o casal, né? E o casal não adiantou a minha esposa falar, vem estudar, vem conhecer. Não adianta. O conhecimento, ele não vai nos transformar. E aí, quem está te observando, vai falar, peraí, tem alguma coisa aí. Tem algo diferente. Então você que está aí, que está estudando, mas que a minha esposa, o meu marido não está conseguindo. Não. Vá você, estude, busque, porque aí, aonde que ele ou ela vai ver a mudança. Eu acho até interessante isso, né? Porque às vezes muitas pessoas começam ali a entender, a estudar, e não só quando estão estudando, mas hoje acho que, já falando dos dias atuais, muitas pessoas têm essa questão de que eu vou mudar o outro, né? Vou mudar o marido, eu vou mudar o filho, eu vou mudar essa esposa, eu vou mudar, e é um caminho complicado, né? Ninguém muda ninguém, mas eu falo que a transformação, o novo posicionamento, ele fala mais do que muitas palavras. E a gente vê muito isso hoje, né? Casais que se confrontam, casais que às vezes até se separam porque um quer mudar o outro, um quer impor para o outro. Agora, o posicionamento, ele tira a gente da zona de conforto, que nós sabemos que não tem nada de confortável. Não tem. E hoje, nos dias atuais, a gente vê essa questão das pessoas buscando a aceitação, mas ao mesmo tempo tentando vender uma imagem, às vezes até nas redes sociais, que até é a próxima pergunta que eu quero fazer, vendendo isso nas redes sociais, buscando ali uma autoafirmação, uma aprovação, mas isso eu até vi, acho que fez um tempo, a família, né? Tá todo mundo ali sentado à mesa, vamos comer e tal, só que aí a família tá todo mundo parado, não pode respirar. Porque tem um ainda fazendo os stories. Então, ninguém come, né? Enquanto não terminar a gravação. Ninguém bagunça a bandeja, ninguém Ninguém. desfaz o prato, né? Primeiro eu Isso. preciso filmar. Mas tem aquela questão, E são todo os mundo tem que fazer sua registros filmagem. e todo Aí mundo fica tem que todo fazer. mundo fazendo um por um. A comida esfria, aí dá problema. Mas, assim, a questão, acho que não é nem a filmagem. A gente fala muito na psicanálise sobre os excessos. Todo excesso esconde uma falta, né? Então, esse excesso que as pessoas colocam ali é o que vai engessando isso. Mas espera aí, a folha ela tem que estar reta. E se estiver torta, o que o outro vai pensar? Como que o outro... Eu acho que é uma punição de si mesmo, né? Exatamente. Querendo se validar, né? E Uhum. acabando até ultrapassa, né? Isso. E não é saudável, né? E não é saudável. Agora, uma outra pergunta aqui, curiosidade. Acho que a gente está no momento de curiosidade. Alguma experiência, assim, durante a formação em psicanálise que marcou vocês, ou talvez em um atendimento clínico? Porque, gente, eu não sei vocês, mas tem aquele atendimento que você fala assim, uau, eu acho que impactante para o paciente, mas para a gente também. Aquilo que você fala e fala assim, nossa, virou uma chave lá, mas trouxe uma autorreflexão aqui. Tanto nos atendimentos quanto na formação. Vou pegar leve aqui com a Ana, que é o alfabeto, ela começa com A. Vou começar com a letra D, nosso diretor Danilo. Olha, a maior coisa que aconteceu foi no atendimento. Você passar algo para ajudar outra pessoa. E ela olhar para você e falar assim, obrigado, Uau. obrigado. Nada Pra paga mim isso. é marcante, obrigado. E você olha para você e fala, nossa, eu fiquei tanto tempo estudando, buscando, e aonde vem a resposta? Então, esse obrigado do paciente, da pessoa falar, obrigado que você me ajudou. Então, isso
Para mim, foi uma das coisas que a psicanálise transformou a minha vida. Que eu poder ajudar uma pessoa sem julgar, né? Porque nós, humano, faz parte de você julgar, que isso faz parte mesmo, Uhum. mas não aquele julgamento, tipo assim, ó, você fez isso, você fez aquilo. Não, tá tudo certo. É só ouvir. Aí a pessoa fala, A nossa, escuta humanizada. obrigado, porque você me ajudou. Isso para mim vai ser marcante até. Uhum. Verdade. Isso é impactante, essa questão do o efeito que você produz no outro ali, né? Nossa, acho que Muito, muito. é muito poderoso. Eliane, qual que foi, assim, um momento que te marcou? Bom, na formação, o curso em si, ele foi extremamente, assim, marcante por conta de tanta demanda que eu estava naquele momento, né, carregando. Então, quando eu fui pro consultório, que eu comecei a atender, para mim foi, assim, surreal. Quando eu comecei a atender e eu vi outra Eliene, com a mesma história, com a mesma demanda, e eu olhar no olho dela, saber que vai dar certo, sabe? Que pode Já sim. percorri, E eu sei já que percorri esse isso caminho. daí e saber que, e para mim foi assim, lembrar que eu passei por isso e hoje eu tô aqui, né? Uhum. Então, quando você vai acompanhando pessoas, que é justamente o que o Danilo acabou de dizer, com história que você vai, que você sabe que vai dar certo, que você viveu aquilo, e no fim, ou na caminhada do acompanhamento com a pessoa, ela fala: Olha, você me ajudou. Muito obrigada pelo que você está fazendo por mim. Ah, meu Deus. Então, assim, é onde a gente vê que realmente não tem preço e vira um propósito, né? Porque é sobre vidas. Sim, Então, e a gente literalmente apaixona, né? A história de vida da gente é algo também muito impressionante que a psicanálise fez comigo, foi me dar um novo sentido à vida, porque aquilo que antes significava morte, né, passou a significar vida, né? uau. Passou a significar cura, transformação, e não é apenas uma conversa, foi o que eu vivi, né? Foi o significado que ela trouxe para mim. Então, hoje, Uhum. quando eu vou para o consultório, todas as vezes que eu entro dentro de um consultório, eu chamo, falo, Jesus, vem comigo, porque eu sei que o Senhor pode fazer a mesma coisa com a outra pessoa. Isso é E é interessante. muito, e é sobre isso, né? Muito interessante. É lindo. Sim, é poderoso. E assim, tanto que o tema do nosso podcast, né, do IbaCast, é ciência e fé. A gente sempre traz, porque existe uma correlação. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim: como que você consegue unir ciência e fé? E eu pergunto: e como que você dá conta de separar? Como que faz para separar? Impossível, né? Andam Impossível. juntas. Impossível. Tanto que hoje, para a neurociência, o livro de Provérbios de Salomão é considerado o livro da inteligência emocional, né? Então, assim, não tem como separar. Tudo que hoje, né, a ciência ela traz, ela fala sobre aquilo que você pensa influencia no seu comportamento, aquilo que você sente, consequentemente, no seu comportamento. A Bíblia já falava isso, a Bíblia fala, assim como o homem pensa em sua alma, isso ele é. Então, assim, não tem como separar, né? É claro que algumas pessoas vai tomar um lado, outros vai, não importa. A verdade, ela é verdade, ela tem que ser dita, né? Ana Paula, conta pra gente e pra você. O pessoal serviu um café aqui pra gente. E pra você, como que foi assim esse percurso na psicanálise? Existe uma Ana Paula antes e uma Ana Paula hoje? Ah, com certeza. A psicanálise, eu costumo dizer que ela nos faz ser aval de outras vidas, aval no processo de outras pessoas. O que que é ser aval? Ser um avalista é ser a garantia. Uhum. Então, quando chega um paciente na nossa frente, claro que os processos são diferentes, as bagagens são diferentes, as demandas são diferentes, porque cada indivíduo ele é único. Mas você olha e fala assim: será que eu teria conseguido passar por isso? Se eu contar a minha história, pode ser que aquele paciente fale: olha, eu não teria conseguido. Mas o que é mais lindo, e eu falo que Deus é muito generoso ao nos permitir fazer parte do processo de outras pessoas, Uhum. é que você pode falar assim: olha, vale a pena, você consegue, você não está sozinho, é possível, eu estou junto com você. É claro que a gente não vai ali absorver o processo do paciente, Uhum. mas você pode lhe estender a mão e direcionar o caminho que ele vai percorrer. Eu me lembro de uma experiência assim única que eu tive com um paciente, que toda vez que ele chegava para o consultório, para a sessão, ele ficava em silêncio, falava nada.
E nós, O né? silêncio no setting terapêutico. Isso. E aí, a psicanálise vai dizer que até o silêncio fala. Uhum. Por vezes, o silêncio grita. Ele não fala, ele grita. Verdade. Então, o silêncio, cada gesto, tudo ali, né? A linguagem corporal, o semblante do paciente está te comunicando alguma coisa. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim, né? Falei, olha, ele está me dizendo muita coisa. Tem É o muito... sim que fala muito, né? Isso, né? Então era um silêncio assim gritante, eram pausas enormes, né? Para gente que trabalha com a psicanálise, você trabalha com aquilo que o paciente vai te Uhum. trazendo, vai te contando. E aí eu comecei a perceber, falei, olha, ele está me dizendo muita coisa e o processo dele eu posso fazer parte, eu posso ajudar, posso contribuir e ver a evolução desse paciente, de outros casos assim, foi transformador para mim e muito Uau. gratificante. Muito É muito gratificante. bacana, né? A gente sabe, eu costumo falar assim que eu falo muito sobre propósito, né? Quem me acompanha nas redes sociais também, inclusive fiz um post recentemente sobre a Letícia de antes e a Letícia depois, né? Então, assim, enfim, história de ideação suicida também, depressão pós-parto, síndrome do pânico, realmente foi eu acho que um renascimento, né? Acho não, um renascimento, isso é uma certeza. Então, assim, é tão impactante você saber que quando você tem um autoconhecimento, você desperta o seu propósito. E quando você desperta o seu propósito, está diante de pessoas ali. Eu até falo, quantas Letícias não estariam ali diante de mim? E você poder despertar o propósito dessa pessoa, como a Ana Paula falou, né? Claro que, assim, trazendo aquilo que o paciente traz, que a gente vai trabalhando, é sobre o paciente, é no tempo do paciente. Só que você ser aquela pessoa que está ali ouvindo e acolhendo, talvez a única experiência, né, de acolhimento que aquele paciente tem vai ser diante do profissional. E assim, uau, é um processo incrível. Agora, eu vou até aproveitar aqui, como nós falamos muito sobre ciência e fé aqui no IbaCast, vocês acreditam que existe assim uma dificuldade, né? Às vezes, dessa relação, porque às vezes algumas pessoas defendem mais o lado da fé, outras pessoas defendem mais esse lado da ciência. Por mais que a ciência e fé estão ali correlacionados, isso é fato, né? Mas assim, nesse meio, vamos se dizer, cristão. Vocês perceberam alguma dificuldade, até para vocês mesmo, porque eu tive uma dificuldade muito grande comigo mesmo nesse processo. Para vocês foi diferente? Teve alguma barreira da gente conseguir assim trazer essa informação do autoconhecimento sem barreiras, tanto no lado da ciência, tanto no lado da fé, ou dos dois que estão interligados? O que vocês acham aí? A palavra de Deus fala assim, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes, por não conhecer, aí é onde que nós pecamos, né? E você que está me ouvindo aí, muitas vezes de você estar num ambiente religioso e aonde que você ouve e muitas vezes, né? O análise aí você tem que saber se realmente é aquilo mesmo. Que eu mesmo sofri com muito tempo de saber uma coisa que eu precisava de conhecer. Só que eu não procurava, tipo assim, saber realmente analisar. Por que eu falo isso? Porque eu sirvo a Deus há 28 anos. A psicanálise veio e bagunçou tudo. Como bagunçou? Calma. Ela veio me entender como eu entendi aquilo que Deus quer comigo. Porque colocou uma lei. É assim, tem que ser assim. E se você não fizer isso, ó, seguinte, só te resta um lugar terrível. Então, Que já vai para religiosidade também, né? exatamente. Mas isso a gente fica sem nenhum sentido da vida. Aí vem a psicanálise e te deixa você analisar e dizer, faz sentido isso para você? Então, hoje, quando eu leio a Bíblia hoje, já tem outra visão de você compreender o texto, né? Porque o texto sem contexto é pretexto. Isso. Então, a psicanálise, ele te dá isso. Como você olhar, aquele olhar, vou dar um exemplo aqui. Muitos dizem que Deus, ele é mau. Deus é maldoso. Aquele juiz sentado ali no Isso. trono que está pronto para julgar as pessoas. Ditador, Aquele né? ditador. E aí a gente não... Ai, e agora, o que eu vou fazer?
Aí a psicanálise, como é que é uma investigação, então a gente vai nos investigar, é apenas aquilo que nós ouvimos e não entendemos. Então hoje, a psicanálise hoje, né, você ouve, você estuda, e hoje você não é que faz sentido. Então Uhum. hoje, a psicanálise hoje me fez eu andar com Deus leve. É porque, na verdade, a forma com que a gente até olha para Deus, porque a psicanálise trabalha muito essa questão. A forma com que a gente olha para Deus, na verdade, a gente está baseando nas nossas próprias experiências de vida. Então, por exemplo, se a gente teve ali um pai rígido, né? Aquele pai ali ditador, aquele pai ausente emocionalmente ou ausente fisicamente, o nosso cérebro ele vai se moldar com essa experiência e a gente vai começar a enxergar Deus, essa figura de pai. Sim. Eu falo entre aspas, porque assim, como que você vai enxergar Deus como um pai perfeito, sendo que todas as experiências de vida que a gente tem é de um pai, às vezes, ausente emocionalmente, né? Ausente fisicamente ou agressor. Então, assim, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, muitas pessoas têm essa questão de. Eu falo que eu fazia muito isso antes. A gente cuida tanto da nossa espiritualidade, isso é importante. Só que a gente esquece de cuidar da nossa alma. O próprio apóstolo Paulo fala, né, que nós devemos deixar irrepreensíveis o corpo, a alma e o espírito para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Exatamente. Vocês tiveram alguma experiência assim nesse contexto também? Na verdade, o que pensam e dizem sobre ciência e fé é que elas são opostas. Sim. E muito pelo contrário, elas se complementam. Porque a psicanálise vem buscar o que no indivíduo? Equilíbrio. Uhum. E aí, quando nós entendemos que nós temos 3 dimensões, 3 esferas, corpo, alma e espírito, e aí eu uno ciência e fé e coloco essas 3 esferas em equilíbrio, em ordem ali, eu vou começar a ordenar as minhas bagagens, as minhas experiências, eu vou começar a ver o outro de outra forma. E aí, não a religião, mas a espiritualidade, ela vai ser exercida com mais eficácia. Sim. Ela vai ser exercida de uma forma mais leve também. O que eu vejo muito é assim, os pacientes chegam no consultório, né, respondendo a sua pergunta, e eles chegam pesados. Eles chegam pesados. Pesados com o quê? Com traumas, com decepções, com abandono, com rejeição. Ninguém vem procurar, às vezes, terapia porque, tô tão bem, vou falar com alguém que eu tô bem. Por hobby, né? Por lazer. Não existe isso. Peraí, vou fazer um investimento, né? Apesar que a terapia ela é um Isso, investimento. É um investimento. E o maior investimento que a gente faz é na gente mesmo. Mas o paciente, ele chega muito pesado, ele chega muito transtornado. E quando esse pré-conceito de oposição entre ciência e fé acontece, o que as pessoas falam? Vai para uma determinada religião que tudo se resolve. Mascara a sua dor ali. Mascara, né? Então, assim, Aham. você está em falta, você está em pecado, você fez alguma coisa de errado, é punição, é castigo. E aquela pessoa talvez passou uma vida inteira achando que a vida para ela é um castigo, Uhum. porque a vida é tão pesada. Mentiram, né? E Isso. mentiram Mentira para que ela. falou para nós lá atrás. Isso. Nós carregamos. Crenças, né? Crenças, Crenças limitantes, crenças. E aí, a psicanálise, a terapia, ela não vem para achar o culpado, Isso. ela vem para ajudar a ressignificar experiências, para ressignificar questões. Então, quando a gente consegue colocar e você traz o paciente, você entende, situa ele, leva ele para esse equilíbrio, aquele fardo, né? E aí a Bíblia vai dizer que o fardo de Jesus é leve. Uhum. Então, aí ele começa a enxergar Ainda bem, a né? vida. Ufa, ainda bem. Ufa, ainda bem, tem solução para mim, né? E é tão interessante porque, assim, muitas pessoas hoje, eu percebo que elas não sabem a diferença, não é nem tema aqui, mas eu acho que é muito pertinente falar, Sim. porque a psicanálise atua nesse olhar também, né? Sobre entender que, peraí, nós precisamos entender hoje que espiritualidade não é sobre uma religião específica. Até o ateu tem sua espiritualidade. Então, espiritualidade é uma coisa, religião é a forma que eu decido exercer essa minha espiritualidade. Só que vira aquela bagunça. Então, as pessoas falam assim: você tá com depressão? Falta de Deus. Peraí, você tá com ansiedade? Isso aí é falta de oração. E assim, você encontrou também, Lina, alguma dificuldade ou chegou a presenciar, acompanhar? Qual que é a sua opinião sobre isso? Na verdade, as pessoas, como a Ana comentou, né, que as pessoas elas veem muito a psicanálise diferente da fé. Então, o que muitas pessoas já aconteceu comigo, não só em consultório, mas comigo,
é que as pessoas pensam ou já me questionaram por que eu sou cristã e eu optei pela psicanálise. Olha só. Como que você consegue diferenciar? Eu falei, "Ah, mas como que você consegue diferenciar também?" Porque, assim, a psicanálise, ela traz um equilíbrio, né? Então, o que eu aprendi nisso é trazer o equilíbrio para a minha fé e conhecimento no Senhor, de forma que eu entendo que Ele é o meu Pai e de forma mais leve, porque Uhum. é justamente isso que Ele nos fala. Uhum. Então, hoje, o que eu vejo é que ainda há um tabu nisso, Sim. que as pessoas, algumas pessoas, ela tende a entender que a psicanálise meio que bloqueia o seu Uhum. conhecimento e vai de contra. E não é isso, nós não Uhum. somos contra, nós unimos. Isso, Eu isso. até gosto de dizer que a psicanálise é uma estratégia linda que Jesus deixou para que a gente pudesse ter conhecimento e passar, sim, por uma grande cura e transformação Sim. de forma leve, de conhecimento, porque não é fácil, sabe, entender as lacunas da gente, né? Como a gente comentou aqui bem no início, que isso não é um mar de rosas, né? O autoconhecimento não vem como um ramalhete de flores para você. Então, bater de frente com a gente mesmo no autoconhecimento não é fácil, mas é possível trazer com leveza e fé e trazer Jesus para esse conhecimento, para esse autoconhecimento, Isso. né? Porque, na verdade, algumas pessoas, né, sempre falam assim: ah, mas é porque quem criou a psicanálise, o pai da psicanálise, o cara foi até ateu e tal. Ele escreveu sobre o futuro de uma ilusão, ele falou das religiões. Fumava Gente, charuto. fumava charuto, né? Mas, assim, a gente precisa entender o que eu gosto de falar muito no Instituto. Para os alunos que nos acompanham, eles vão confirmar isso. Eu falo muito assim: a gente aqui não defende a pessoa do Sigmund Freud, né? O que ele fez da vida pessoal dele, agora a psicanálise, é uma investigação do inconsciente. Ela nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos. Agora, o que cada um de nós vamos fazer com isso? Aí, cada um é responsável por si. Até porque eu vejo que a psicanálise, ela acaba validando um dos mandamentos que Jesus trouxe, amar o próximo como a si mesmo. Exato. Então, o evangelho não é sobre afastamento, o evangelho é sobre acolhimento. Isso. Então, quando eu vou para a psicanálise e eu observo, peraí, a Letícia, ela tem as particularidades dela, o Danilo é um indivíduo com o contexto dele, a Eliene tem uma história de vida e diferente da minha. E a história de cada um não faz ninguém melhor nem pior, Uhum. né? Jesus aceitou a todos e veio por todos e amou a todos. Então, a psicanálise, ela acaba se unindo à fé Uhum. nesse quesito também, de exercer um mandamento de Jesus. Olha, Sim. ame todo mundo como você gostaria de ser amado. Aí eu pergunto, será quem aqui gosta de ser excluído? Ninguém. Quem gosta de ser julgado, condenado? Só que existe uma né? defesa, né, Ana? A necessidade, até inconsciente às vezes, de excluir o outro para me sentir bem comigo Pra me mesmo. validar, Pra né? me validar. Pra me Porque o validar. ser humano de hoje, nós estamos, é como um livro, né? A sociedade líquida. Então, nós estamos hoje no tempo que está acontecendo um derretimento socioemocional da nossa sociedade. Aí, só voltando aqui na questão do pai da psicanálise, o Dr. Sigmund Freud, o que eu sempre falo no Instituto, né? A gente não defende a pessoa do Sigmund Freud. E aí eu começo e eu complemento. Alguns ficam até meio assim escandalizados. Eu falei, da mesma forma que eu não defendo como Salomão terminou a vida dele. Salomão foi o cara mais sábio. A Bíblia fala que antes dele e depois dele não existiu outro. Jesus, a gente não fala que ele é a própria sabedoria, né? Davi, né? O homem segundo então, o coração de Deus. Agora o Salomão foi um cara extremamente muito sábio. Só que ele terminou, se a gente for olhar para o lado pessoal, peraí, quem é que vai defender a forma que ele terminou, a particularidade dele? A gente traz o quê? Retém o que é bom, como o apóstolo Paulo fala, né? A questão da sabedoria e que é colocada. A mesma coisa é a psicanálise. O que o pai da psicanálise, o Freud, ele fez na particularidade da vida dele, é ele para lá. Agora, o conhecimento que eu falo que Deus concedeu a ele, uau, assim, é poderoso demais, gente. É incrível isso, né? Uma coisa eu sei. Se Freud fumava ou deixou de fumar, se era ateu Se ou não não era era, ateu, problema dele. é ele pra O lá. importante é que ele deixou um É legado, literalmente. que, ó, Freud, valeu, viu? Exatamente, Arrasou. exatamente. Maravilha, que você fez uma coisa que deixou muitos
meio maluco, né? Falava que ele era maluco, doido, mas o doido era para quem que não queria ouvir aquela Isso. sabedoria, aquele dom que Deus deu para ele. Agora, se ele não quis seguir a fé, Aí aí é é algo ele. que, É. para mim hoje, né? Eu vi, eu vi uma fala lá entre ele e Paulo. Paulo sabia muito. Só que entre ele e Paulo, Paulo foi um cara maravilhoso. E se ele tivesse aqui hoje, o Freud tinha que se converter perto de Paulo. Sim. Sim, ô. Mas o que Freud deixou hoje foi aquilo que veio para revolucionar. E é isso mesmo, a psicanálise veio na contramão. Sim. Mas o próprio Jesus, né, ele foi tido por ser revolucionário, né? Uhum. As pessoas Sim. não aceitaram, julgaram, né? Quem você é? Olha lá o filho do carpinteiro. Julgaram ele em Isso. todas as esferas, né? Isso. Social, espiritual, olha, né? Você é aquele que Aquele vai que ia erguer é. Jerusalém em 3 dias. Quem é você mesmo? Ah, não é esse aí o filho do carpinteiro? Aí a gente vem pro consultório, né? Sim. Pessoas que chegam ali destruídas porque as suas origens talvez não validam os dias atuais, Uau. Uau. Isso né? é importante. Então, Isso. assim, não tem como separar. E eu acho que o que mais incomodava, se a gente for colocar aqui Jesus, né? O que mais incomodava as pessoas, se a gente for olhar ali para Jesus, ou no trazendo para a psicanálise do Freud, né? É claro que Jesus não tem nem como comparar, ele é, né? A Bíblia fala. Mas o Jesus, ele gerava a mesma coisa que trazendo para a psicanálise, o que o Freud começou a fazer também, gerar, obrigando a gente a olhar para a gente. Por exemplo, eu nunca vi, em nenhum momento, Jesus chegando em algum lugar falando assim: quem quer ser curado? Quem quer ser curado? Quem quer milagre? Não. Mas eu vi ele chegando para algumas pessoas que estavam pedindo um certo milagre e ele olha fixamente e fala: peraí, o que que você quer? O que queres que eu te O que, faça? o que queres que eu te faça? Obrigando, falando assim desse termo, né? A pessoa parar, pensar e refletir no que de fato faz sentido ali Olhar para para ela. si, né? Autoconhecimento. Olhar Isso é pra si. autoconhecimento. Por isso que incomodava muita gente. Terapia hoje, para muitas pessoas, é um tabu. Com toda certeza, porque quem é que quer olhar para dentro? É mais fácil olhar aqui para Eliane e falar: nossa, a Eliane, ela tem que mudar nisso. A Eliane olhar para mim, não, a Letícia. Agora olhar para a gente e falar: eu mexo numa coisinha chamada orgulho, gente. E olhar para o outro é melhor, né? Porque ou eu vou, a gente chama de transferência, né? Eu vou Aham. transferir para o outro, né? E vou me espelhar e tudo aquilo que eu não tive, eu vou querer agora cobrar da Letícia, do Dani, da Eliane, de quem tá ali mais próximo, ou eu vou usar o que o outro é para Uhum. invalidar ele e me Uhum. sobrepor Uhum. e tentar ali mascarar uma identidade que está totalmente distorcida, totalmente invalidada ao longo da minha Uhum. vida. Então, um conselho aí para quem está nos acompanhando aqui é: conhece-te a ti mesma. Tem uma frase aí da filosofia: conhece-te a ti mesmo, e a Bíblia fala sobre isso, sobre a importância de nos conhecer. O Paulo, como o Danilo aqui falou, né? Um cara extremamente inteligente. Ele não falou assim com termos psicanalíticos, né? Mas ele chegou a falar assim: olha. Pensa naquilo que é bom, pensa naquilo que é louvável, naquilo que é de boa fama, guarda a sua mente. E aí tem um momento que ele fala assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu acabo fazendo, porque dentro de mim tem uma coisa que milita contra o conhecimento de Nossa, legal. Deus, né? É o próprio, ele tá nele, analisando ele. Então ele tá assim, olha, é o seguinte, tem coisa que eu quero falar. Percebe que ele, só que nós hoje, se eu vou falar de mim, eu não quero que ninguém descobre o que eu tenho. Tem pessoas que, terapia, não quero não. Por quê? Eu não quero me conhecer. Vou contar minha vida? Vou contar quem eu sou? Pra quê? Porque Pra quê? O que vão pensar Você de mim? exposto, É, exatamente. que vão falar de mim? chega um ponto e fala assim, ó, eu não quero me conhecer. Então, se você não quer te conhecer, infelizmente, é chato falar isso, mas a sua vida vai ficar mais pesada. Vai, com toda certeza. E o interessante, né, a gente falando sobre equilíbrio de ciência e fé, e pegando o exemplo de Paulo, a gente vê a transformação, e até a Bíblia traz uma transformação até no nome, né? De Saulo para Paulo. Saulo, ele era excessivo no conhecimento. Quando Paulo chega, ele traz a fé junto, ele não aborta o conhecimento, mas ele une conhecimento e fé,
E a transformação de vida dele começa a transformar outras pessoas que chegam até nós nos dias de hoje, né? E aí ele começa a dar ali as recomendações, escrever para as igrejas, e isso chega até os nossos dias. Isso. Então, é o equilíbrio, né? Andam juntos. Exatamente. Agora, a gente está falando aqui nesse contexto, né? Autoconhecimento, ciência e fé. Mas hoje, nos dias atuais, as pessoas falam muito sobre ansiedade, burnout, pressão no trabalho. Na opinião de vocês, psicanalistas, vamos lá, dentro desse conceito também de ciência e fé, autoconhecimento que nós estamos falando aqui, mas como que a psicanálise ela pode entrar nesse cenário hoje? Se a gente for olhar um cenário aí, Brasil, por exemplo, ele lidera o ranking mundial, sendo o país mais ansioso do mundo, o quinto mais depressivo da América Latina. Pelo menos são algumas informações que nós temos da OMS, né? Até hoje. Mas eu acredito que se pode, infelizmente, agravar um pouco mais. Tem até um dado também. Eu não me lembro se a cada 2 pessoas, eu acho que é 3, mas eu acho que é 2. A cada 2 pessoas, uma vai desenvolver um transtorno. Aí vocês decidem aqui se Muitos falam assim, Brincadeirinha é essa? Vamos deixar pro Danilo. Deixa eu isso aí. vocês. Cheio de X aqui. Todo mundo se autoanalisando aqui, analisando o outro. Porque muitos falam que é um sintoma. É um sintoma aí. Toma um remedinho, toma um comprimidinho. Só que a psicanálise hoje é mais do que um sintoma. Por que isso? Por que você está sentindo? Né? Então, assim, vai uma investigação. Não surge do nada, né? Nada é do nada. Nada do nada. Ele tem um porquê, uma raiz. Só que muitos falam, não, porque fulano foi assim, aí a mãe dele era assim, né? Quantas vezes eu falava assim, não, isso aqui veio lá do meu pai, veio dos meus irmãos, da minha mãe. E hoje, eu me analisando hoje, seguinte, mamãe, papai, eu não quero nem saber se vocês tiveram problema. O que eu estou passando hoje aqui é mais do que um sintoma. Foi algo que na minha vida eu precisava se resolver. Procurar ajuda. Autoconhecimento e acho que autorresponsabilidade, porque a gente fala muito assim, tem origens, a gente carrega, assim, construções psíquicas, né, na nossa vida, mas é aquela questão, gente, não é sobre encontrar o culpado, é sobre encontrar quem é que está disposto a resolver isso aqui. Autorresponsabilidade. O que eu vou fazer com isso a partir de agora? Eu queria comentar sobre essa questão do burnout. Porque isso daí também fala muito das pessoas hoje em que não querem fazer terapia, elas não vêm para a terapia. Algumas por autossuficiência, né? Porque pode deixar que isso daí eu já entendo, sei melhor do que você, né? Então, as pessoas hoje elas não querem bater de frente. E aí ocupa demais o seu tempo, né? Hoje o mundo é muito apressado, né? Acelerado, tudo é muito acelerado. E aí vem aquela cobrança por entrega, né? Por expectativa, precisa fazer uma excelente entrega. E aí vai passando por si mesmo, porque não tem como. Se a pessoa não vem para o autoconhecimento, ela se perde em si mesma, fato, né? Isso é fato. Então, hoje é o que a gente mais vê, é pegar pessoas que tá aí totalmente sobrecarregada em todas as áreas, né? Não só no trabalho, como em todas as demandas, independente se é homem ou mulher. Então, o autoconhecimento, ele é libertador. Até gosto de dizer que quem não enfrenta o seu inconsciente, o inconsciente, se ele permanecer escondido, ele governa. Exatamente. Eu acho interessante o que o Danilo falou, né, sobre essa questão dos sintomas. A psicanálise, ela não vai só ter os sintomas, ela confronta. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é confrontador. Esse é o sintoma, ok, a gente não descarta, a gente compreende isso, mas o que está por detrás disso, sustentando esse sintoma? O que está gerando e o que você vai fazer com isso, né, Ana? É que as pessoas querem eliminar o sintoma. Vou eliminar a ansiedade, vou eliminar o burnout ou qualquer outro tipo de transtorno. E não é sobre eliminar. Aí vem o excesso dos medicamentos, né? Hoje está uma onda de medicamento E para pandemia tudo. de diagnósticos, né? rápido. Sim. É a sociedade fast food.
É. E isso vale para as emoções também, E os para a saúde diagnósticos baseado mental. no Google também, né? Sim. Isso. Então, todo mundo se autodiagnostica, né? Ah, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, eu tenho isso, eu tenho transtorno de Já, ansiedade, já né? autoanalisa, né? Aí Já dá você vai no o final agnóstico. lá, É quem perigoso. assinou o laudo foi o Dr. Google. Eu ia tá falar tudo isso agora. certo. Falta chegar no consultório e falar assim, não, doutora, que é só É. assim daqui. Isso. Então, ou alguém que compartilhou, o fulano descobriu um transtorno. Ah, como que é isso? Ah, os sintomas são... Ah, olha, então eu também tenho. Então, eu tenho isso. Eu tenho Tem essa isso. aqui, não, mas o meu é o grau tal, e o seu? Aí É. fica aquela competição, Uma né? competição, né? Vamos ali, vamos disputar as mazelas, quem tem mais problema. Ou então, tudo é TDA ou TDAH. Isso. A gente entende, gente, a seriedade do transtorno. Sim, ele existe, ele é real, existe. é real. A questão é que quando nós vemos pessoas que não querem trabalhar o autoconhecimento e se escondem através de um diagnóstico que nem tem. Tem na cabeça delas. assim. Transferir uma responsabilidade. Exato, Né? Então, eu vou exato. justificar o meu comportamento, as minhas atitudes, Aham. né? Num laudo num possível laudo, aliás, de um transtorno que talvez nem exista. Nem existe. Então, não é sobre eliminar sintomas, é entender a origem deles, entender os Isso. nossos conflitos, por que eles surgiram, por que Uhum. eles apareceram e tratar. Eu costumo dizer que assim, a psicanálise ela é um antibiótico. Então, não adianta, a pessoa que está no estado de febre, você dá um antitérmico para ele, um remédio para baixar a febre, você vai resolver o momento. Você vai resolver ali, vai abaixar a febre, tá tudo certo. Mas o que provocou a febre? Foi uma infecção. Então, é importante, vai ter pessoas que vai ser necessário ter um acompanhamento médico, além do acompanhamento psicanalítico, para tratar. Talvez um Sim, psiquiatra, sim, talvez sim. já está no nível, né? Isso, que já precisa- saiu do emocional, já foi saiu pro do- biológico. Isso, então tem casos e Uhum, casos. Não isso, tem uma sim. receita de bolo aqui. Sim. Então aí eles vão se unir. Mas o que eu percebo é que muitas vezes a gente só quer o antitérmico Isso. e tá fugindo do É porque antibiótico. é aquela É a questão, fuga, eu não né? vou É a ter que me fuga. enfrentar, eu não Uhum, preciso é a lidar fuga. com isso. Então, o que a gente está batendo na tecla aqui? Que o perigo tá aí. Sobre essa questão, se a pessoa tem um transtorno, gente, transtorno é coisa séria, tem que ser tratado. Sim. Mas a questão é quando a pessoa, às vezes, não se submete a isso, mas ela vai abraçando porque ela ouviu. Até uma pergunta que eu quero falar para vocês, perguntar aqui para vocês. Olha, padrões inconscientes, a gente fala sobre inconsciente porque é 95% da nossa mente, né? Então, padrões inconscientes na vida digital de pessoas. A gente está falando aí sobre o Dr. Google, sobre inteligência artificial também. E esse consumo de informação aí, vamos lá, vamos falar da inteligência artificial. Será se substitui a psicanálise? Não, porque o inconsciente ele fala por meio das telas. Ah, sim. O inconsciente fala por meio das telas. Aquilo que você curte, segue, comenta, Sim. tá gritando sobre o que você é ou aquilo que você deseja ser. Totalmente. Total. Eu vi esses dias, o pessoal brincando, né? Eles colocam na rede social lá, aí tem 2 robôs dançando e brincando, aí a frase, depois da inteligência artificial postar suas conversas pessoais com ele, as suas terapias com a inteligência artificial, que não tem sigilo, né? Não sabe disso. Mas, assim, como que a psicanálise, na opinião de vocês, enxerga esse consumo de informação, esse excesso de informação, um agravante aqui? Eu acho que se a gente pegar aí... Vou falar tanto dos adultos, não, porque, gente, é triste, mas vamos falar dos jovens. Se a gente pegar o celular desse jovem e fazer aquela pesquisa lá nas configurações, quanto tempo de tela passa? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O brasileiro, ele precisa desenvolver a habilidade da leitura. Sim. Porque, assim, lá no exterior, a gente vê, assim, pessoas que eles consumem livros, assim, eles estão lendo. Hoje, no Brasil, infelizmente, ali a gente está nas telas intermináveis dos nossos jovens, das nossas crianças, vai passando. Já é provado cientificamente que isso afeta drasticamente o cérebro, né? Drasticamente Muito. o cérebro. E agora? Como que a psicanálise pode ajudar a resolver isso? O que vocês acham? A rede social hoje, ela veio para tomar lugares, né? E muitas Uau. vezes para substituir pessoas. Uhum. Se você for, por exemplo, em um lugar público, tiver 4 pessoas, os 4 estão mexendo em celular. Então, não tem um diálogo que dirá leitura, né? Então, inclusive, hoje as pessoas substituem muito conhecimento pelo chat GPT.
conversa com o chat GPT como se ele fosse uma pessoa, Uhum. né? Então, hoje, tudo a rede social em si, em geral, está substituindo uma pessoa. Então, é uma fuga, é um vazio, né? É algo que o inconsciente está gritando ali por uma ausência. Aquela Uhum. questão que a gente sempre fala, o excesso, existe uma falta, né? No excesso. Então, não que não pode usar, não é sobre isso. É sobre equilibrar, né? Então, tudo tem que trazer um equilíbrio. Então, eu acho muito isso, que a psicanálise, aí a gente volta lá na questão de que a pessoa, ela prefere viver naquela fuga do que bater de frente com ela mesma. Eu tô rolando o feed 3 horas, gente, 3 horas rolando Eu aquele vi um feed. esses dias que mostrou, até assim, é público, né? Um caso público, 11 horas e 54 minutos. Nossa, ele não viveu. Meu Não Deus. viveu. Não viveu. Então, assim, olha como isso está substituindo pessoas, relacionamentos, estudos, entre outras coisas. E a cabeça da pessoa parece que fica só voltado naquilo. Uhum. E aí a gente começa hoje o Instagram, ele já tem uma opção lá que mostra o que, que os amigos estão curtindo, né? Então, Olha. assim, eu não vou mentir, eu fico olhando, assim, algumas coisas, né? Aí eu fico pensando, olha o que, que a pessoa curtiu. Então, E a gente você vai vê entrando naquilo ali quando vê. então você vai lá e pensa assim, olha como está a cabeça da pessoa, né? Como que está o coração da pessoa, né? Que às vezes vai Uhum. curtindo aquilo dali. Então hoje eu vejo muito isso, né? Como a rede social, a internet em si, as Uhum. pessoas buscam como substituir principalmente pessoas, Isso. né? Como elas não querem se relacionar, tá fechando muito as coisas, né? Elas não querem se relacionar e eu não digo sobre relacionamento, eu digo sobre todas as coisas, Sim. né? Uhum. Então, isso fecha muito. E principalmente para o autoconhecimento. A pessoa vai vir para o autoconhecimento se ela está na internet o dia inteiro e ali fala de Não. tudo. Na verdade, eu acho que tem. ela se torna alguém fragmentado. Pega um pouquinho de tudo, um pouco de cada coisa, e ela tenta. Aí vem comparação, né? Os excessos, né? Nossa, o fulano, olha ali, não, eu preciso disso aqui também. Uhum. Então, assim, eu acho que é uma entrega de dopamina muito rápido, só que depois vai entrando num ciclo vicioso que o Uma cérebro vai overdose, querer. né? É uma overdose porque que assim, ó, tecnológica. o que acontece hoje? Medo de ficar de fora. É, Isso. Aí isso. vem a questão da validação, né? Isso. Dentro do Exatamente. olhar da outra Uhum. pessoa, para caber, E né, no como que eu vou entendimento. fazer? Peraí, eu preciso fazer alguma coisa. É porque as nossas escolhas, elas são guiadas pelos padrões que nós temos de vida. É. Qual que é o padrão desse indivíduo que fica aí quase 12 horas numa tela de celular ou de computador que seja? Uhum. Qual que é o padrão de vida dele? Como que é o contexto familiar? Não só atual, Talvez nem mas tem, né, Ana? talvez ali. nem tenha um Talvez não tenha, padrão. né? Talvez Tem. A gente chama de fuga, né? isso, talvez é um indivíduo aí que está numa ferida de abandono, Sim. que não teve Isso. ali participação. E aí a participação hoje não é só no financeiro, é no afetivo também. Como é que foi a vida dessa pessoa? Hoje a gente vê muitas crianças, né? Elas estão sendo criadas pela Uhum. tecnologia. Sim. Babá eletrônica, né? O Uhum. próprio aparelho em si, né? Não sou contra babá eletrônica, não. Em alguns casos até ajuda muito, mas até que ponto, É. né? Então, crianças de 3 anos que dominam totalmente ali as telas e que dá aula para os adultos. Hoje inverteu os papéis. Uhum. Qual que é o papel dentro de uma família? Quem ensina quem? O pai e a mãe ensinam os filhos. Hoje você vê uma criança ensinando pai e mãe mexendo no celular. Gente, é Então, demais. percebe que os padrões foram invertidos? Na verdade, a criança, ela vai achando assim, o dono do pedaço. Isso. Aí vem o si. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. A gente já tá esse tempo aí acompanhando famílias e tal. Quando eu vejo um ser, um indivíduo, uma criança que precisa de direcionamento, né, de limites, de se sentir cuidado, amado. Quando eu vejo a criança virando pro pai e a mãe falando, olha, se vocês fizerem isso, eu ajudo nisso aqui, ó. Aí eu te ensino como que faz. Negociando as coisas. Gente, Olha só o padrão que foi colocado. Ele não tá ali para ser guiado pelo pai e pela mãe. Inverteu o papel e a criança, ela é um HD limpo. Sim. Ele está Uhum. sendo formado. Então, peraí, se naquele momento eu estava numa posição de ensinar, ele está abaixo de mim. Isso. Ele, né, pai, mãe, eles estão abaixo de mim. Aí, de repente, o pai e a mãe vira e fala assim, vai tomar banho, vai escovar os dentes. Não, se eu tô acima, eu decido o que eu quero.
Sim. Não quero. Aí a gente fala assim, Isso. gente, essa era é a era dos rebeldes. As crianças, o mundo tá mudado, isso é culpa do alimento. É. E a gente vai transferindo as responsabilidades de Uhum. padrões que nós mesmos estamos formando na vida dos nossos filhos. A gente traz muito essa Inversão. questão no curso, né? Sobre até um tema das nossas aulas que é o complexo de Édipo. Sim. Que muita gente que não sabe o que é, deve falar, o que é isso? Vem fazer psicanálise, né? Quando a gente vai entender essa questão do complexo de Édipo, quando nós temos uma criança, né? O pai é aquele que direciona, a gente fala muito isso até em casa também. O pai é aquele que direciona, o pai é aquele que aponta o caminho, o pai é aquele que dá a direção de Valida, vida, né? valida a criança. Valida. Delimita, valida, a mãe é a acolhedora, a intermediadora, e eles se completam. Mas quando nós vemos uma criança que essa criança precisa de limites, e de um outro lado nós temos ali o pai e a mãe que não têm ou não desenvolveram a habilidade emocional, inteligência emocional, né? Então, na infância deles, não tiveram. Vamos falar sobre repetição de ciclo. Isso. Não tiveram na infância deles ali um direcionamento, não tiveram acolhimento, não tiveram essa segurança em sua identidade. Aí agora, essa criança machucada, né? Ela cresce, casa e se torna pai ou mãe e vai querer educar, passar princípios emocionais para a criança. Ok, Letícia, então ninguém tinha que casar, não. Todo mundo tem que casar e tem que ter os filhos, gente. É até um princípio isso. Agora, o problema é quando inconscientemente a gente tenta transferir para os nossos filhos uma conta emocional que é nossa. Esse é o problema. Forte. Aí essa criança ela precisa ser amada, acolhida. Aí você pega às vezes exato, aí você vê um pai ou uma mãe que não receberam isso, porque a gente fala, homem aprende a ser homem vendo outro homem ser homem. A mulher, ela aprende a ser mulher entendendo o quanto ela é amada na sua identidade. Porque criança rebelde é criança que não tem certeza de que é amado. Mas eu falo que eu amo. Não adianta falar para o seu filho que você ama ele se as suas ações mostram que você não está lá quando ele precisa. Eu ouvi uma vez de um paciente, uns anos atrás, ele falou para mim assim, Letícia, tudo que você pensar eu tenho. Aí ele levantou o pé, ó, tem um tênis, ele custa tanto, eu tenho isso aqui, ele custa tanto, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu ouvi no paciente. Aí eu perguntei para ele, ok, mas o que mais você queria? De tudo isso que você tem, o que é mais importante? Ele começou a chorar. Desmonta. E ele falou para mim isso que eu queria de verdade, ele ainda falou assim, na real, Teira, que é terapeuta, na real, Teira. Aí eu falei, na real. Aí ele falou assim, eu queria um abraço do meu pai. Ai, gente, meu olha Deus do céu. A alma tá gritando. Esse indivíduo tá Literalmente. gritando por acolhimento, por afeto. E onde vem Isso. o digital. Então, onde que tá Aí por- Referências foca no na mundo rede digital, social, gente. Entendeu? Então, Meu aí, Deus. aonde que tá? Aí os pais assim, ué, como é que você sabe isso? Eu mesmo já peguei e falei com a minha filha, isso foi o que te ensinei, não. Recalcula a rota aí. Quando a gente não sabia entender ainda que o conhecimento é importante, eu mesmo só fui ver, peraí, tá errado. Culpa de quem? Minha? É culpa minha, então peraí, o que tá acontecendo? Vambora, volta a rota aqui, vambora, aonde que eu errei? Então, em vez de eu ficar culpando eu, fui pra terapia. Autoconhecimento, né? A gente percebe assim, a sociedade nunca esteve tão adoecida emocionalmente como nos dias atuais. Então, se a gente for buscar aí a sociedade da década de 80, 90, que é aquela turma que passou pelos falando de Brasil, né? Sim. Uhum. Planos econômicos aí bem severos no Brasil, inflação, enfim, Aham. várias coisas, tudo era muito difícil. Então, as pessoas que viveram nessa época, era um tênis para 2 anos, era uma mochila para não sei quantos, tudo era... Quem nunca ouviu aquela história, né? Minha mãe dividiu uma balinha para 6 filhos, para não sei quantas pessoas. Meu Deus. E aí, o que eu percebo? Esse indivíduo, que hoje é o pai, é o avô, a avó da atual geração, o que ele pensou?
Tudo que eu não tive, eu vou oferecer para os meus. Meu Deus, é gritante. Tudo que eu não tive, eu vou oferecer. Nossa, eu passei muita dificuldade. Eu não aceito meu filho passar E é o dificuldade. que a gente mais ouve hoje em dia. E aí coloca Sim. numa redoma, achando que está protegendo, mas na verdade está invalidando esse indivíduo. Isso. Aí a pessoa chega no consultório com uma identidade totalmente distorcida, mutilada, com sensação de incapacidade, com sentimento enfim, não dou conta de nada, não sirvo para nada, não sabe propósito de vida. Uhum. Aí você olha, é aquilo que você trouxe, né, Letícia? Ah, ele tem o melhor tênis, ele tem o melhor tudo, É uma competição. materialmente falando. Uhum. Mas do ponto de vista emocional, e vou até ousar falar espiritual também, Sim. não tem nada, né? É como diz aquela frase, né? É tão pobre que só tem dinheiro. Isso. E assim, eu acho interessante porque qual é a criança ou jovem hoje que consegue ser frustrada e ainda manter o equilíbrio emocional? Meu Deus, você não acha, gente? Agora, assim, eu acho que uma coisa interessante que a Ana falou, né? Da questão dos pais. Eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu nunca tive. E eu acho que o mais interessante também é a gente falar de nós. Me fez lembrar de uma experiência minha em casa. Eu lembro que teve um momento da minha vida que eu estava assim, tão. Eu quero fazer, porque eu quero dar para as minhas filhas, eu quero fazer isso, eu quero promover para elas, eu quero. E um dia, a nossa filha, né, a Melissa, hoje ela tem 12 anos, eu não lembro quantos anos ela tinha, mas ela falou para mim assim: mamãe, olha só, quando você puder nos dar tudo que a gente quer, a gente já vai ser grande já. Talvez a gente já vai ser grande. E eu vou te falar uma coisa. Agora eu tô aqui. Gente, Uau! Nossa. ela foi minha terapeuta esse dia. Que situada que ela te deu! Eu falei, minha filha, tu quer fazer psicanálise? E assim, eu falei, é isso. É sobre A gente sempre trabalha lá em casa, né, amor? Essa questão assim de você parou pra se perceber hoje. Ah, é porque. Não, calma, se escuta. Antes de você precisar que eu te escute, eu preciso que você se escute primeiro. Então a gente sempre trabalha isso com elas, né? Então esse dia ela falou assim: mamãe, se perceba. E eu falei assim: uau, é isso. E me Então, perceba, e né? me perceba. E me E me perceba. perceba. Então, assim, gente, é algo que, assim, você acha que é confortável pra gente olhar, às vezes, e reconhecer o nosso aceleramento? Não. Porque se a gente ir pro lado aí, o automático, o inconsciente, a gente quer realmente fazer como uma forma de suprir na gente o que a gente não teve, mas usando nossos filhos, não passa de um cenário. O aceleramento, ele gera um empoderamento, né? Eu consigo Isso. tudo, eu posso tudo, eu faço tudo. Isso. Você viu agora um caso que passou aí que a criança foi dentro de um comércio e ele começou a jogar tudo fora? Ah, eu não Vocês cheguei a viram ver na isso, televisão? não. Não. Vocês não viram? Que ele começou a jogar as prateleiras assim, jogar tudo no chão. E lá, depois você pode ver. Que é muito interessante. O análise que eu tive o quê? Foi ver o que aconteceu. O filho precisando chamar a atenção dos Atenção. pais. O que ele fez? Foi no mercado Meu Deus. e começou a chutar todo mundo, tinha tudo Nas das prateleiras. prateleiras, passou isso. E ele precisava, foi ver o histórico, a falta de um pai e de uma Olha mãe. aí. O que ele fez? Ele precisa chamar atenção. Ele foi num lugar e chamou atenção. Aonde que a família não tinha nenhum valor, Família ele disfuncional, precisava né? de um acolhimento. Teve alguém precisa me acolher. O que ele fez? Foi lá dentro do os mercado. excessos. E isso é tão real que o maior índice de suicídios é em famílias de média e alta renda. Uhum. Média e alta. Aí a gente fala assim, gente, mas Devia ser. Não devia ser, né? devia tem tudo. Pra dar Aí a gente certo. começa a tentar achar justificativas, né? No Uhum. nosso olhar, né? Nossa, mora numa casa boa, estuda numa escola boa, anda de carrão, tem curso disso, daquilo, faz tanta coisa. Mas talvez ao jogar as coisas da prateleira, tá dizendo, olha, isso aqui não tem valor nenhum Não pra tem mim. valor. Exatamente. O que eu quero, o que eu preciso, não tá na prateleira. Tá, pode ter. Uau. Tá na pessoa que me gerou, que deveria estar aqui do meu lado, né? Me Sim. validando. Isso também, talvez até um motivo de uma discussão é a questão da família disfuncional, onde só a mãe cuida de um filho. Sim. Então, isso é muito sério, né? Então, se não tem o autoconhecimento a tempo de recuperar a identidade do filho,
Porque se é hoje Já tem uma pressão sobre essa mãe já também, tem social, uma né? pressão, responsabilidade social, porque uma coisa que é muito certa hoje, apesar de estarmos aí em 2025, a sociedade ela não é preparada para uma mãe solteira, Uhum, né? Então, já tem essa cobrança, já tem essa percepção desse olhar para a mãe. uhum, E a mãe, ela nunca é enxergada diferente do pai solteiro. Né? uhum. Então, se eles não têm um autoconhecimento, não tem ali um controle, a criança, que é a principal peça, né, digamos assim, ela não é enxergada. Então, a Uhum. gente detona a identidade dessa Sim, criança, totalmente. talvez até querendo defender, querendo proteger, e a gente acaba Sim. prejudicando essa A gente é bom criança. em ser humano, né? É, Isso. então, assim, hoje eu falo, não tenho receio de falar, eu falo porque eu estou nesse quadro, né? Eu tenho filhos, e não é fácil, não é fácil. Hoje eu sou psicanalista clínica, mas eu não era, né? Uhum. Então, quando eu sofri todos esses traumas que foi mencionados lá no início, eu não era psicanalista clínica, e sim E não já tinha era o mãe. Eu não autoconhecimento. tinha autoconhecimento e Sim. já era mãe. Então, muitas vezes, as crianças, ela acaba presenciando coisas que é igual o Danilo acabou de citar. Se a gente não souber o que está fazendo com os filhos, eles saem na rua, nas escolas, né? Ele passa a ser um aluno que a gente vai sempre na escola tentando recuperar, a mãe é chamada demais. Ou então, ele passa a ser uma criança, um adolescente silencioso. Porque a gente sabe que guarda uma dor. E não é fácil, né? Uhum. Criar uma criança com família, sendo uma família Sim, disfuncional. isso. Então, esse sim é algo que precisa muito do olhar da sociedade. Isso. A A conscientização, a conscientização. informação, o acolhimento. Isso. Então, assim, hoje eu sou psicanalista clínica, eu tento olhar para os meus filhos da melhor forma possível, tentando consertar aquilo que já foi um erro lá A partir atrás, do hoje, né? a partir do hoje. Sim. Mas hoje que eu tenho esse olhar, mas eu não era. Então, hoje, quando eu vejo outros casos, outras mães, outras pessoas, inclusive pacientes que chegam no consultório, eu fico tentando levar esse olhar, porque a gente precisa de ter um olhar de compaixão, de Isso. empatia, porque é uma criança ali que está formando um HD limpo. Sim. Uhum. É Que uma a HD gente limpo. precisa levar a forma de firmar a identidade dessa criança, entender que ele é amado, que ele foi planejado, cuidado, e que independente da família ser disfuncional ou não, ele é amado. Isso é verdade. E isso que a Eliane falou é interessante, porque às vezes essa questão da família disfuncional não é só num relacionamento que terminou. Porque o papel de pai e mãe, ele vai existir independente do estado civil. Só Isso. que aí já é outra demanda, Sim. porque aí já vai Sim, entre sim. o pai e a mãe, porque nem sempre os dois têm essa sabedoria. Não. Às vezes zera bem ali, esquece que ficou uma criança. E às vezes a criança ela vai virar objeto de disputa É, para isso, validar, é verdade. né, querendo ser validado. Agora, a gente percebe também que isso acontece em famílias, a família margarina, né? Papai, mamãe e filhinhos todos dentro de casa, mas os Uhum. papéis não são exercidos como deveria ser. Isso. Então é mais ou menos assim, vê com sua mãe. É, Sua mãe que sabe. exatamente. Pergunta à sua mãe. Exatamente. Não, eu já comprei tudo, eu já paguei tudo. É Aí como a mãe se fosse o pagar ou ter que substituir o isso, ser, né? acho que o papel é pagar. Ou a mãe fala assim, mas já tô cansada. Aí a criança tá ouvindo isso. Mas já Uhum. fico o dia inteiro, eu não aguento mais, tô cansada. É sua vez agora é seu filho. Como E se aí, fosse um fardo. isso, e aí a criança fica ali parecendo uma bolinha de ping-pong, Uhum. sentindo-se pesada, rejeitada, abandonada, invalidado. E aí a gente começa a ver esses, né, indivíduos por aí na rua, fazendo tantas atrocidades. Uhum. E aí a gente, vou pegar aqui a deixa da fala da Letícia, né? A gente é muito bom em ser humano, aí a gente começa a olhar e julgar, né? Isso. Como assim? Porque julgar é mais fácil. É mais É mais fácil. É mais fácil do que acolher, do que ter empatia. E isso em todas as áreas que a gente trabalha, Sim. né? No todos os âmbitos, como trabalho, comunidade, igreja, qualquer E lugar. isso é interessante, porque até uma pergunta que eu vou trazer aqui agora. Porque a gente tá falando aqui já também de família, rede de apoio, a Eliane citou igreja também, sociedade como um todo. Mas, e assim, para as empresas, vocês acreditam que nas empresas hoje, as empresas elas podem ocupar um papel também? Porque assim, vamos lá. A pessoa que ela trabalha na determinada empresa XYZ, ela passa
boa parte do dia ou da sua vida ali dentro. Na opinião, assim, vocês acreditam que a empresa ela deve ocupar um papel de responsabilidade também nessa saúde emocional das pessoas? Ah, com certeza. Maior número de afastamento hoje não são por doenças fisiológicas, mas são por doenças e transtornos emocionais. Depressão tá lá em cima, ansiedade também ocupa aí o topo, né, dessa lista de CIDs, vamos dizer assim. Então, se a empresa não entender que o papel da escuta é fundamental nesse processo, trazer esse ambiente de acolhimento, trazer esse ambiente de escuta, de validação e deixar de lado, ó, tem que produzir, tem que trazer resultado, tem que entregar o que foi proposto. O ser humano fala, espera aí, eu sou uma máquina. Eu sou uma E máquina muitas vezes leva até trabalho para casa. para casa. Isso muito acontece. O celular pessoal torna-se profissional da empresa. E geralmente é assim, ó, o problema de casa, o que se ouve nas empresas? É da casa, O né? problema de sua casa, você deixa lá. Passou o portão, é lá Isso. fora. Mas o problema da empresa, você leva para casa. Isso. E tem que infelizmente. levar. E tem que Sim, levar. levar. Então a pessoa chega de um dia exaustivo de trabalho em casa e aí ele vai reproduzir, ele vai transferir toda aquela carga de pressão, de cobrança, de um padrão que tem que ser seguido, porque dificilmente você vai ver alguém numa empresa que vai ser mal educado, que vai gritar, que vai dizer não. Isso. Então ele é a pessoa amigável e ele vai transferir isso para casa. E a empresa precisa identificar isso. Justamente. Né? Uma pessoa bem resolvida, uma pessoa equilibrada, gente, isso é fato. E tem aquele Ele fator, vai produzir né? mais, ele vai Vai. produzir mais. Então, é isso que eu ia falar, porque assim, o nível de rotatividade nas empresas tem aumentado cada vez mais. Então, se o funcionário, ele não vai, né? O funcionário não vai trabalhar porque ele está mal, ele tem um atestado, mas ele tem um atestado da empresa, ele tem que pagar o dia ele está trabalhando ou não. E assim, a gente tem que trazer o olhar para essas pessoas, para essa saúde emocional das pessoas, porque não são apenas funcionários, são pessoas e elas estão exercendo funções na sua vida, mas também esse olhar para as empresas. Ana, na sua opinião, né? Assim, eu vou perguntar agora para a Ana diretamente, não porque é a Diana Paula, mas hoje, no nosso Instituto, Ana Paula, ela está nessa pauta da coordenação business, né, empresarial. O que você acha que, assim, os empresários que estão nos ouvindo agora, as empresas, qual que seria a orientação para essas empresas ocuparem esse papel, não perderem, não terem alto nível de rotatividade nas empresas? Porque as empresas perdem com isso, né, Ana? Muito, muito. Letícia, pasme, maior número de desligamento das empresas não é por questão salarial. Olha só. É por falta de um ambiente acolhedor de trabalho. Sobrecarga emocional. Quando você vai conversar, eu fico assim, né? Você conversa com um empresário, conversa ali com gestores, executivos de grandes empresas, e ali vários níveis, né? Desde o chão de fábrica até cargos de gestão. E aí eles começam a dizer, nossa, eu perdi um excelente funcionário, um colaborador de muitos anos, eu até ofereci um aumento e ele foi embora. Aí você vai investigar como que era a rotina, como que era a sobrecarga. Não é sobre salário, é sobre ambiente, é sobre a forma de se tratar. Então, o empresário hoje, ele precisa gerar dentro do ambiente de trabalho um ambiente acolhedor. Como assim? Palestra, workshop. Hoje já a lei até exige que grandes empresas, e aí vai variar a partir de número de colaborador, ela tem que ter um ambiente de descanso. Então, tem que ter um local ali, uma copa. Tem empresas que colocam ali um ambiente até com um colchonete, um puff, para ter um tempo ali de descanso. Por quê? Porque o cérebro precisa disso, né? Ele tem que ter aquela pausa. Então, estou falando aqui superficialmente, mas isso vai muito além. O ideal é que o empresário promova até um espaço terapêutico. Hoje, a NR01 já até exige que tenha esse profissional lá dentro para ter esse acompanhamento, para que de tempos em tempos esse profissional seja ouvido. Então, a gente preocupa muito com a saúde laboral. Algumas empresas até têm isso, né? A ginástica, o aquecimento, o alongamento, mas isso é a parte física. A gente está falando aqui de equilíbrio. E isso não fica fora das empresas. Não. Ana, uma parte aqui, ó. Década de 80, 90, 2000. Bom,
todas as empresas sabem conscientemente que mexe com pessoas. Sim. Aí eles construiu, e eu estou falando aqui um dado que eu já trabalhei muito na empresa, se formou a CIPA. A CIPAT para poder tentar ajudar a pessoa dentro da empresa. Prevenir acidente de trabalho, né? Mas mesmo assim, eles burlada, se ela colocou uma ficou- coisa que é a CIPA, mas não realmente para pegar aquela pessoa e falar assim, olha, você precisa de cuidado. Você é ser humano. Então a CIPA veio para falar que ajuda o Amenizar, empregado, né? Mascarar. minimizar. E agora, está aí agora, né? O Já saiu essa resultado, lei, né? Que agora está piorando mais ainda, onde que agora vai estar ali da N1, NR01. que já vai sair agora, que já, pro ano que vem já vai ser. Mas isso já vem há muitos anos. Uhum. Porém, agora que está mais a demanda da sociedade, é onde que as empresas hoje é o seguinte. Antigamente era o seguinte: olha, você não quer trabalhar? Não tem problema não. Tá aqui as contas. E se você não quer, tem outro. Aí, bom, é aquela época, eu tô falando aquela época. Hoje, eu tenho certeza que tem aí pessoas nos ouvindo, que tem um lugar que é cheio de gente e ele precisa de pessoas. Com certeza. Lugar precisa de pessoas. Então, o que acontecia antes? Seguinte, você está demitido, vou chamar outro. Porém, aquilo que dava para ser resolvido, não resolveu. Vão chamar outro, veio outro pior. Pior. Aí aquela rotativa vai vindo, a Vai empresa, só aumentando isso. as empresas estão perdendo até de lucrar. Sim. Então, hoje, os empresários que estão aí hoje, que mudam a mente, e precisam mudar, eles precisam procurar o quê? Ajuda, Os funcionários. apoio. Na verdade, não é uma opção mais para o empresário, é uma Não, necessidade, é uma necessidade. Uhum. Então, a gente pega assim a evolução, vamos pegar, a gente está falando muito hoje na década de 80, né? Então, vamos trazer de 80 para cá, a gente percebe a evolução de máquinas. Muito. Então, automóveis que eram utilizados, né? A máquina de escrever, que de repente surgiu o computador, a internet. Então, assim, a gente percebe uma evolução, ou seja, o mundo ele está em constante mudança. Sim, Mas tem uma coisa que não muda: pessoas. pessoas. Isso. Não adianta máquina se não houver pessoas capacitadas, e aí a capacitação não é capacidade, mas a capacitação ela vai vir, né, para a pessoa exercer aquilo, né? Não adianta eu ter uma Mercedes se eu não souber dirigir. O que vai me capacitar? Uma instrução, alguém para pegar na mão e conduzir. Então, trazendo isso para o ambiente corporativo hoje, o empresário que não olhar para isso, ele vai ficar para trás. E hoje a maior demanda nas empresas, e eu ouso dizer, não é só de grande porte, mas em todas as categorias, pequeno, médio, grande porte, é de material humano, Isso. pessoas. Então a pessoa vem para uma entrevista de emprego e aí ela, antigamente era assim, olha, eu te ofereço tanto, você vem trabalhar para mim. Uhum. A necessidade fazia com que essa pessoa aceitasse e ficasse ali longos anos, talvez o resto da vida ali dentro daquela empresa, né? Hoje não. Hoje, se não der certo, eu busco outro emprego. Então, o empresário hoje ele tem essa dificuldade. O que vai ser um atrativo hoje? O salário é importante? Sim. Mas o ambiente de trabalho, ele é fundamental. Isso. Essa administração de conflitos, né? Porque a gente estava falando agora há pouco das telas. Então, na tela, tudo é muito rápido. Você digita ali no Google, você pede uma informação bem rápido. Será que no ambiente de trabalho é assim? Letícia, eu preciso desse relatório, você me traz? A Letícia ela vai demandar um tempo para construir isso, para entender isso e me trazer aquela demanda. Será que essa pessoa que está do outro lado, como que está o nível de ansiedade dela? Sim. Ela consegue esperar? Ela consegue entender que a Letícia tem os padrões, que ela tem um tempo, que ela tem uma capacitação para entregar no tempo dela, que é diferente do meu tempo? De repente, você começa a perceber ali conflitos internos, né? A comunicação não assertiva, aí a neurociência vai falar disso também, vai trazer. E aí eu pergunto, será que você, empresário que está me ouvindo agora, como que está a sua empresa? Como que está sendo gerido isso, né? Talvez o RH está gastando mais tempo demitindo do que contratando. E se esse tempo for revertido com um profissional qualificado, trazendo esse conhecimento, a gente vai conseguir otimizar isso e vai reverter. Verbas rescisórias aí, custos rescisórios, gente, é muito alto. E É assim, muito alto. tem até aquela questão
as pessoas são contratadas pela inteligência intelectual e são demitidas pela falta da inteligência emocional. Emocional. Bom, estamos chegando agora no final, gente. Passa muito Ah. rápido. Mas, assim, quero de antemão agradecer os nossos convidados aqui, o diretor Danilo Melo. Foi uma honra Muito obrigado. de compartilhar aqui algo de bom, né? Uhum. A sociedade muitas vezes só traz coisa ruim e nós estamos aqui para trazer coisa boa. Falar que nós acreditamos em você. Você que está aí, né, nos vendo aqui, tenha certeza. Tem como? Tem sim. Tem Isso. como procurar ajuda? Tem sim. Só depende de você. Então, você é o que você pensa. Então, se você pensar que para você não tem como, aí fica difícil. Mas se você ter a certeza que você pode sim viver um dia de cada vez, pode. Isso é importante. Para o pessoal encontrar qual que é o seu contato? O @PC Danilo Melo, que é o Instagram, né? Uhum. E o telefone é 629-9171-2841. Maravilha. Eliane Marques, psicanalista clínica, também coordenadora administrativa do Instituto. Uma honra ter você aqui. Muito obrigada pela participação e como que o pessoal te encontra. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade incrível de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouquinho, né, do que foi viver esse tempo. E eu queria deixar algo aqui para dizer para você que está aí que é possível, sim, reiniciar, é possível, sim, começar do zero, é possível, sim, né, ressignificar todas as coisas e viver de forma leve, tranquila, um dia de cada vez. E para encontrar meu Instagram é @Eliene com H lá no início, psicanalista, Eliene Psicanalista. E meu telefone é 629-8579-9364. Oh, É isso, maravilha, muito obrigada. Ana Paula, psicanalista clínica também, coordenadora business do nosso instituto, uma honra ter você aqui. Imagina. Agora fala pra gente como que o pessoal encontra você. Primeiro, obrigado pelo espaço de hoje e quero deixar aqui uma mensagem final para quem nos assiste. Se autoconhecer não é fraqueza, mas é um sinal de coragem. Então, o autoconhecimento é que vai abrir aí as portas, os cadeados aí para sua liberdade, para sua evolução e para o cumprimento do seu propósito. Então, se permita conhecer. E meu contato é lá no @anapaula.monteiro.psi e pelo meu telefone 629-8119-0865. Maravilha, muito obrigada. Obrigada. E para você aí que nos acompanha, fica ligadinho, que a gente sempre vai estar disponibilizando para vocês episódios do IbaCast com temas importantíssimos nos tempos de hoje. Para mais informações, você pode também entrar no nosso site www.institutobrasileiroatitude.com.br. Lá no meu Instagram também você pode me encontrar, leticiamelo.psicanalista, ou o Instagram do nosso instituto, @Instituto Brasileiro Atitude. E esperamos vocês no próximo episódio. Muito obrigada.